Boa noite. É um prazer tê-los aqui conosco nessa escola bereana, e a qual vamos continuar a nossa lição sobre autoridade espiritual, um tema de suma importância para a nossa vida cristã, porque toda a estrutura, hierarquia e desenvolvimento da igreja se dá a partir da autoridade. Deus é um Deus que divide a sua autoridade conosco por várias formas. E nessa noite, na 12ª lição, a autoridade das armas espirituais, teremos um imenso prazer de receber o pastor Ricardo Silva. Vamos orar para iniciar essa escola bereana. Deus maravilhoso, somos gratos a Ti por essa oportunidade de aprendizagem. Que possamos, Senhor, concluir, sedimentar e aprender realmente este conhecimento, para que possamos entender como funciona, Senhor, no mundo espiritual, para que possamos nos vestir de toda a armadura de Deus e com essa armadura, Senhor, pelejar neste mundo espiritual e ficar firmes para a glória do Teu nome. Que possamos entender, Pai, esta aula, colocá-la em prática. Que possamos, Senhor, ser de forma verdadeira, como diz o apóstolo Paulo, um bom soldado de Cristo. Nos abençoe, nos guarda, estão a caminho, venha guardá-los e protegê-los. Os que aqui se encontram, deles uma bênção especial. Abençoe o professor, venha, Senhor, iluminá-lo, para que possamos, Senhor, além da aula estudada, entender da sua revelação sobre o texto. Coisas ainda ocultas para nós e para ele também, porque tem um Deus que tem todo o conhecimento. Por mais que estudamos a Tua palavra, Senhor, sempre haverá algo, Senhor, para tirar dessa fonte inesgotável. Nos abençoe e nos guarde em nome de Cristo. Amém. Gostaria que você recebesse com um grande aplauso o pastor Ricardo Silva. Obrigado, meu chefe. Agora só trocando de camisa preta para preta, né? Tá na moda. Tá tudo na moda. Amém, irmãos? A paz do Senhor, amada igreja. Meus irmãos, já vamos iniciando, fazendo bem o básico. O básico é deixar a Bíblia aberta em Efésios 6. No seu capítulo 6, a partir do versículo 10. E sempre tendo em mão aí a nossa lição de escola bíblica dominical, eu só quero iniciar falando um pouquinho aqui sobre os objetivos, ok? Ao final do estudo, o aluno deverá ser capaz de identificar as armas espirituais que constituem a armadura de Deus, saber como proceder diante dos embates espirituais da vida cristã, vencer os ataques de Satanás pelo revestimento da armadura de Deus, certo? A importância dos objetivos é que nos dão a maneira, ou seja, vão nos nortear na compreensão aí da nossa aula. É sempre bom em dizer aos irmãos que hoje nós vamos focar a armadura, porque nós podemos ser seduzidos no transcorrer da aula a falar sobre guerra espiritual. E não é guerra espiritual, é a armadura de Deus. Bem que é bom que se tenha conhecimento, mas o alvo não é esse. Afinal, quando falamos sobre a guerra espiritual, no mínimo, deveríamos de detalhar aí sobre os 5 inimigos. E aí falar sobre o pecado, falar sobre carne, falar sobre mundo, falar sobre diabo e depois falar sobre a morte, já não dá. Então, a visão da aula, isso é importante, quando preparamos, é entender o foco que vai ser dado. E o foco é falar sobre as armas, certo? Está aí, ó, irmão. Autoridade das armas espirituais. Então, o nosso foco é esse daí, abençoado. Amém, irmãos? Bem, nós preparamos aqui, para que os irmãos possam acompanhar, uns slides que vão nos dar uma visão em sequência daquilo que nos propomos a falar. Tá certo, irmãos? Bem,
Quando chegamos na epístola de Efésios, no seu capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, que na verdade é o nosso texto básico, fundamental para a compreensão dessa nossa lição, só precisamos lembrar alguns fatos aqui importantes. Primeiro, quando Paulo escreve esta epístola, mais a epístola aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon, elas são conhecidas como epístolas de prisão. Na verdade, quando Paulo as escreve, Paulo estava preso em Roma, em uma casa alugada por ele, e ali ficou aproximadamente 2 anos, que varia entre os anos 60 ao ano 62 da chamada era cristã, ou primeiro século nosso. Paulo ali esteve, essa sua prisão não lhe ocasionou morte alguma, certo? Mas Paulo ali ficou 2 anos em Roma, ok? Motivação, por causa da pregação do Evangelho. Então, esse é o fundo que muitos estudiosos têm em mente para que Paulo venha, assim, detalhar ou escrever esta última sessão da sua epístola aos Efésios, quando ele vem falar sobre a armadura de Deus. Há aqueles que entendem que Paulo estava inspirando-se num soldado pretoriano romano. Era soldado pretoriano romano. Isso é uma informação bíblica, certo? Está lá em Filipenses, no seu capítulo 1, versículo de número 13, certo? Paulo estava nessa casa sendo vigiado. E o soldado pretoriano era os soldados mais experientes romanos que guardavam o chamado pretório. Mas quando Otaviano se tornou o imperador, ele pega esta guarda e os torna como a guarda do imperador. Então, Paulo estava sendo guardado, vigiado, como queiram, encarcerado, como queiram, certo? Por soldados pretorianos romanos, certo? E esperando ser assistido e poder fazer a sua defesa diante de Nero, que na época era o imperador, ou de César, como queiram, certo? Então, ali, ele o faria a sua defesa, tá ok? Bem, mas esse daí é o fundo para que possamos entender um pouquinho acerca desse capítulo 6 aí da epístola aos Efésios, ok? Bem, continuando, quando nós falamos aí sobre as autoridades das armas espirituais, temos aqui princípios fundamentais sobre a armadura de Deus. Primeiro, esta é uma mensagem para a igreja do Senhor. Observe o texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Quando paramos para entender acerca dessa armadura de Deus, que é a expressão bíblica, é a expressão correta, certo? Não é nem a armadura espiritual, nem a armadura do espírito, como alguns gostam de falar. Usando a expressão puramente bíblica, que é a correta, Paulo a chama 2 vezes de armadura de Deus, certo? Então, é o termo exato. Partindo, então, desse princípio, nós vamos entender que a armadura de Deus é para os cristãos, tendo em mente o contexto do livro. Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso, tendo em mente também uma visão. Paulo utiliza muito figuras para falar da vida cristã.
Paulo usa figuras como cristão, como atleta, como lavrador, como trabalhador, como obreiro, mas também ele usa a linguagem do cristão como soldado. Quando você abre lá a sua Bíblia, em 2 de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, Paulo apresenta o cristão como soldado que foi alistado pelo seu Senhor e que deve, sem dúvida alguma, seguir todas as regras para servir aquele que lhe chamou. É uma expressão que Paulo coloca lá em 2 de Timóteo 2, 3 e 4, como também ele coloca em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Certo? Então, Paulo deixa claro que o cristão é visto como um soldado de Cristo. Mas, quando Paulo, mais uma vez, nos chama a uma visão, e nesta visão ele trata da igreja, o irmão também observará que quando Paulo utiliza os verbos, nesse capítulo 6, ele sempre faz no sentido do plural. Olha só, Paulo diz, irmãos meus. Depois ele diz, fortalecei-vos. Isso está no versículo 10. No versículo 11, revesti-vos. É mais uma expressão. 12, pois não temos de lutar. Então, a visão de Paulo, ao tratar sobre a armadura de Deus, ele deixa bem claro que a mensagem é para a igreja. Primeiro, ele usa a expressão irmãos. E os verbos ele utiliza sempre no plural, ou seja, todo cristão é convidado a entender o assunto, é convidado a utilizar a armadura. Afinal de contas, estamos em uma guerra espiritual, certo? Aí Paulo deixa bem claro que a maneira em que o cristão enfrenta esta batalha é dupla. Primeiro, o versículo 10, quando ele procura se fortalecer no Senhor. E a segunda maneira é o versículo 11 e 13. No 11, quando ele procura se revestir de toda a armadura, e no versículo de número 13, quando ele lança ou toma toda a armadura. Então, primeiro, a mensagem é para a igreja, certo? Primeiro, porque Paulo direciona a igreja em Éfeso. Segundo, porque o cristão é visto como um soldado de Cristo. 2 de Timóteo 2, 3 e 4. E 1 de Timóteo 1, 18. Terceiro, porque os verbos estão no plural. Ele convoca toda a igreja, ele está falando à igreja. E quarto, basicamente porque ele vai dar o segredo para que o cristão ele possa entrar nesta batalha e ser vencedor. Primeiro, fortalecendo-se no Senhor. Versículo 10. Segundo, quando ele lança a mão de toda a armadura de Deus. É os versículos 11 e o versículo 13. Ok? Bem, segundo item. Deus, a fonte de força e poder para a igreja. Ninguém pode falar sobre a armadura de Deus sem falar de Deus. O princípio da autoridade, ou seja, se há autoridade, é porque Deus assim outorga. A autoridade provém de um poder. E esse poder é que delega a autoridade. Então, a autoridade da armadura, ela vem de Deus. Por isso que ainda no versículo 10, Paulo vai nos dizer o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, Paulo agora está tratando, podemos dizer, o segredo da arma, ou melhor, agora não é nem um segredo da arma, é o segredo do homem que vai usar a arma.
Porque muitas das vezes nós focamos as armas e esquecemos o soldado que vai usar a arma. Soldado que não está capaz para usar a arma, ele morre com a própria arma. Então, Paulo, antes de entrar no assunto das armas, Paulo fala do soldado. E aí, qual é a ordem para o soldado? Primeira ordem, você tem que se fortalecer. Não lança a mão agora da armadura, não, dá um tempo, espera. Você agora tem que se fortalecer. Certo? Daqui a pouco, deixa eu só dizer uma coisa aqui para os irmãos. A visão de Paulo é, não adianta a armadura ser boa se o soldado é fracote. Se o soldado é fraco. Na época, a luta era de embate, corpo a corpo. O soldado tinha de ser forte, quando alguém deferia o golpe, ele tinha de segurar aqui. Para dar o golpe, ele tinha de ser forte. Então, o soldado podia ter a melhor da armadura, mas se ele fosse fraquinho, dançava no campo de batalha. O peso da armadura já era grande. Certo? Dele próprio. Segundo, mais ainda, o peso do embate. Então, Paulo fala assim, filho, antes de colocarmos a armadura, vamos agora fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa é essa visão de Paulo. Então, Paulo começa utilizando a palavra fortalecei-vos. Tá certo? Uma palavra no grego, endunamou, que significa fortalecer, tornar-se forte e aumentar em força. Então, quando Paulo diz fortalecei-vos, Paulo diz, meu irmão, você tem que se tornar forte, ou você tem que aumentar a sua força. Então, ele fala ao soldado, no embate, o soldado tem que ser forte, e cada vez mais precisa procurar desenvolver os músculos espirituais para ficar cada vez mais forte. Franzino, fraquinho, não dá. Então ele fala, fortalecei-vos. É interessante que a Septuaginta, ou a tradução grega do Velho Testamento, certo? Ela utiliza essa palavra que Paulo usa em fortalecei-vos no original grego, para o momento da convocação de Gideão, quando o Senhor o convoca para lutar contra os midianitas. Lá em Juízes 6, 34, o texto vai nos falar o seguinte, e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. A ideia era o quê? Que a armadura de Gideão foi o próprio Senhor. Certo, irmãos? Um perito em Antigo Testamento chamado Stanley Orton, ele argumenta isso. Ou seja, era o Senhor que era a armadura de Gideão. Então, a ideia do apóstolo Paulo é levar o cristão a entender que na batalha é necessário que o cristão aumente a sua força. Que o cristão procure se tornar forte. E isso ocorre quando ele é revestido. Então, observe, fortalecei-vos no Senhor. Paulo deixa claro que esse grande vigor, esse aumentar de força, esse revestir, ele vem de uma fonte inesgotável, que é o Senhor. Lembre-se que as grandes fontes humanas estão esgotando. Só que aqui o texto é claro. Não. Você pode se fortalecer, porque a fonte, ela é inesgotável. Fortalecei-vos no Senhor. E aqui Paulo faz uma colocação, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Força é diferente de poder.
Então, Paulo primeiro convida o cristão a procurar força. A palavra força aí é kratos, que significa vigor grande, vigoroso, fortalecer e confortar. Então, Paulo diz, meu filho, você é convidado a se fortalecer. Você é convidado a aumentar a sua força, a se tornar forte. Mas, para isso, você vai precisar da força do Senhor. Ele tem vigor grande e Deus vai te tornar vigoroso. Fortalecei-vos no Senhor. Na força, a finalidade é para nos tornar vigorosos, ou possuir um grande vigor. Isso quer dizer que o cristão na batalha espiritual ele é convidado a sempre manter o seu ânimo. Motivos virão para ele se abalar, para ele parar. Mas se ele tiver o quê? Vigor. Ele nunca para. Depois, Paulo ainda coloca a palavra poder. Certo? Palavra dunamis. Você sabe que existem 5 palavras no grego para poder no Novo Testamento. E uma delas é dunamis, a chamada força poderosa. Então, Paulo está falando aqui, fortalecei-vos no Senhor, na força e no seu poder. Aí Paulo diz, aí o cristão tem energia, tem força para suportar. Então, quando o inimigo vir com fúria para o embate, o cristão faz isso. Coloca o escudo, nem seria o certo, né? O escudo é na esquerda e na direita a espada. E aí ele resiste. Porque a ideia do inimigo é jogar todo o peso para você recuar. Mas se você é um soldado forte, ele bate em você, ele para. Então, a primeira mensagem aqui é para o soldado. Fracote não serve. Por isso, irmãos, que as lutas e os embates vão desenvolvendo o nosso músculo. Exemplo, certo? Você vai numa academia de musculação, pega 2 quilos. Quando você começa a puxar, você sente 2 quilos. Mas quando você desenvolve os músculos, 2 quilos já não é mais nada. Aí vai para 5, você sente. Daqui a pouco 5 não é mais nada. Daqui a pouco vamos dizer, vamos pular para 10. Você sente, mas daqui a pouco não é mais nada. Então, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Você vai se desenvolvendo os músculos da sua vida espiritual. Vai se tornando cada vez forte. Porque você precisa estar forte. Porque senão você vai fazer igual o nosso querido Davi quando colocou a armadura de Saul. Estava grande, estava pesada. Se fosse para a guerra, Golias acabava com ele ali mesmo. Certo? Depois Davi teve a armadura dele. Mas ali ele estava com uma armadura que não dava para ele. Então, o cristão é convidado a desenvolver-se. Tá ok? Aí sim, depois ele vai utilizar o que a Bíblia vai falar, que é a armadura de Deus. Certo, irmãos? Por isso que na parte final coloquei ali. Um soldado pode até possuir um belo uniforme e armas de primeira qualidade, mas isso não adiantará se ele não tiver força e coragem. Então não adianta só saber da arma. Primeiro, do soldado. Ok, irmãos? Bem, vamos lá. Uma terceira reflexão. A origem desta armadura. Olha só. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, da onde se origina esta armadura? O texto é claro, irmão. De Deus. Veja, Deus concede força e poder, fortalecendo o soldado. Agora ele vai falar, você precisa agora de equipamentos para continuar.
Então o Senhor tanto é a fonte que vai habilitar, que vai dar força, que vai dar capacidade, vai dar conhecimento ao soldado, mas ele também é aquele que vai ser o homem que vai forjar a armadura. A armadura é forjada por Deus. Certo? E aí Paulo faz essa reflexão. 2 textos. Por isso que eu fiz questão de apresentar aqui, irmão. Ó, é a armadura de Deus, e a armadura de Deus é a expressão bíblica. Bem, quando paramos para observar isso, sobre a armadura de Deus, por quê? Vamos entender que Paulo ele faz uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, Deus também é visto como um guerreiro que tem armadura. É só você abrir a Bíblia lá em Isaías 59, 17. Deus é um guerreiro que também tem armadura. Certo? Então, a armadura de Deus, para o cristão não esquecer que Deus, lá em Isaías 59, 17, ele possui o que? A sua própria armadura. Aí o apóstolo Paulo vai falar algumas expressões interessantes. Aqui ele é chamada de armadura de Deus. Mas quando você abre 2 de Coríntios 6, 7, dá uma lida lá para mim. O irmão pegue 2 de Coríntios 6, 7, outro pegue Romanos 13, 12, e outro prepare 2 de Coríntios 10, 4. São expressões bíblicas para esse arsenal que Deus tem preparado para o cristão. 2 de Coríntios, capítulo 6, 7. Quem achar... Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Amém? Paulo chama agora de armas da justiça. Aí Paulo usa a expressão da direita e da esquerda. A ideia aí que Paulo nos traz está relacionada ao quê? A uma batalha na qual o soldado utiliza arma, seja na sua esquerda, seja na direita. Então, Paulo deixa bem claro, esquerda, escudo, direita, a espada. Certo? Ao mesmo tempo, ele se defende, mas ao mesmo tempo, ele golpeia, ele ataca. Então, arma da justiça. Quando você também chega a Romanos 13, 12. Vamos lá, irmão. Romanos 13, 12. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém, irmão? Armas da luz. Agora, Paulo chama o quê? Armadura de Deus, armas da justiça e armadura, o que, irmãos? Da luz. Observe a expressão que Paulo diz, revestir. É interessante que Paulo utiliza muito essa expressão, mas não apenas no sentido de armadura, mas também no sentido do cristão se revestir de Cristo. Veja o versículo 14, olha o que Paulo diz. Antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado de carne, ou da carne, em suas concupiscências. Certo, irmãos? Há uma linha de interpretação que ensina que a armadura de Deus é o próprio Cristo. Como o cristão se reveste da armadura, quando ele se reveste de Cristo, ele está totalmente protegido. Porque se nós falarmos aí sobre o cinto da verdade, Jesus é a verdade. Se falarmos sobre a couraça da justiça, Jesus é a nossa justiça.
Se falarmos de fé, Jesus deu início sobre a fé e ele é o alvo da nossa fé. Se existe o capacete da salvação, ele é o Salvador. Se existe a palavra, a espada e a palavra de Deus, ele é a palavra. Entendido, irmãos? Então, um crente revestido de Cristo está revestido da armadura de Deus. Ok, irmãos? Bem, vamos a 2 de Coríntios, capítulo 10, 4. São expressões que Paulo utiliza. Veja que Paulo nos dá pinceladas sobre essa armadura em outros textos. 2 de Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Amém, irmãos? Observou a visão de Paulo? A armadura de Deus é as armas da justiça. De 2 de Coríntios 6, 7. É as armas da luz de Romanos 13, 14. E são elas poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas do inimigo. Mas por quê? Paulo salienta, elas não são carnais. Ok? Então, está aí, ó, a origem dessa armadura em Deus. Certo? Deus é a origem dela. Ok? Bem, quando continuamos assim a meditar, vamos observar que essa armadura de Deus, ela tem uma finalidade, que é a proteção do cristão diante do ataque do inimigo. E aí nós podemos parar para observar um detalhe. O maior guerreiro que pisou nesta terra, também tinha armadura. O texto profético, messiânico, lá de Isaías 11, 5, vai falar sobre o Messias e diz, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Quando chegamos lá em Lucas 11, 21 e 22, lê para nós aí. Lucas 11, 21 e 22. Quem for ler, irmão, só ajudando aqui, levante já a mão, porque, irmão, já se desloca e aí evita toda aquela... Só levanta a mão, já pode ler. Lucas 11, 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. 22, querido, também. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Vamos agora entender. Fica com um microfone aí, meu irmão. Olha o 22. Vamos lá. No 21 fala do valente. Quem é esse valente na perspectiva bíblica? Você lê todo o contexto e não tem para onde fugir. Se lê todo o texto, vai entender que esse valente é Satanás. Agora, fala do mais valente, que é Jesus. 22, continua. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura. Ó, olha os detalhes. Primeiro, ele é valente. Mas aí, Lucas diz, veio Jesus, ele é mais valente. Agora, olha o que o mais valente fez. Vai lá. Vencendo-o, tira-lhe toda a armadura. Aqui, ó, primeiro venceu. Aí, se você colocar Colossenses 2,15, Paulo diz que na cruz Jesus triunfou sobre ele. Olha só. Agora, continua. Tira-lhe toda a armadura em que confiava. Aqui, irmão, aqui. O que ele fez agora? Tira-lhe toda a armadura.
O valente tem armadura, Satanás também tem armadura. Só que quando Jesus veio, tirou a armadura dele. Interessante que a palavra panoplia, que é a palavra para toda armadura, que Paulo usa aqui por 2 vezes, ela só vai aparecer mais uma vez no Novo Testamento, e aí? Paulo está dizendo que a panoplia, o diabo também tinha armadura, só Jesus não só venceu, mas falou assim: agora eu tiro todo o teu poder, tiro toda a tua autoridade, eu tiro toda a tua armadura. Detalhe, Mateus faz menção dessa passagem, mas é só Lucas que acrescenta isso. Continua. Tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Terceiro, os despojos. Sabe, aquela riqueza de guerra. Ele pega, ou seja, 3 itens. Mas para nossa reflexão, o ponto 2 que é importante. Lucas diz, ele tinha uma panoplia. Só que Jesus foi lá e tomou dele todo. Desarmou ele. Essa é o texto. Ok, irmãos? Então, Deus tem armadura, Jesus tem armadura, o inimigo tinha. E o cristão tem. Certo, irmãos? Então, esse daí é mais um item. Vamos lá. A atitude do cristão para com a armadura. Qual deve ser a nossa atitude? Certo? Bem, o texto diz: revesti-vos de toda a armadura. Interessante que a palavra panoplia não é só armadura, certo? Na verdade, panoplia é isso daqui tudo, ó. Toda a armadura. Ok? Tudo isso daqui. E aí, ó, é a atitude do cristão. Veja, qual é a dupla atitude do cristão que Deus espera? Fortalecei-vos. 6:10. É a atitude dele com ele mesmo. Ele que tem que se desenvolver na vida cristã. Ele que tem que procurar força. Ele que tem que procurar poder. Deus tem, mas ele que tem que querer. Porque senão ele não aguenta os embates da vida cristã. Primeiro. Segundo, filhão, agora não adianta só entender que Deus tem um manancial de recursos, de armas à sua disposição. Você precisa querer agora. Veja que aí não existe passividade. O cristão não pode ser passivo. Se já está pronto, eu tenho que me preparar para ela. Por isso que Paulo coloca, revesti-vos. Toda a armadura, panoplia, que inclui todas as armas, não somente um tipo de armamento, mas todas as peças do armamento de combate. Então, o cristão, ele não é chamado para escolher aquilo que ele acha essencial. Ele tem que entender que tudo é essencial. Ele tem que entender que não existe peça mais necessária e menos importante. Todas são necessárias e todas são importantes. Quando se para entender essa panoplia, a ideia era o seguinte, certo? Era todas as armas que o soldado romano usava no armamento de combate. Elas são chamadas as armas pesadas que o soldado romano usava para o combate. Essa é a ideia. Então, Paulo está convidando o cristão. Veja
que lá no versículo 13 de Efésios 6, esse é o 11, Paulo também vai nos ser mais contundente. Se aqui ele manda você se revestir, no 13 ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Certo? O cristão toma e é ele que vai vestindo cada peça. Entendendo que cada peça em cada localidade é vital para a sua vida cristã. Então não é necessário só saber sobre a armadura de Deus. A atitude é que vai determinar se o cristão vai vencer ou não vai. E aonde ele vence? Quando ele obedece. Se ele obedecer, ele se arma. E quando ele se arma, ele resiste. Amém, irmãos? Bem, vamos lá. A grande finalidade da armadura. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Certo, irmãos? É sempre interessante quando a gente para observar as colocações do texto. Existem pelo menos 40 nomes dados a esse nosso inimigo. Mas quando o texto fala diabo, Satanás e outros nomes, nós temos que parar para entender. Porque o sentido não é o mesmo, o significado não é o mesmo. E se tem a ideia, certo? Lá da palavra hebraica Shem, que nome é caráter. É aquilo que a pessoa é, ou a marca da pessoa. Tá ok? Aqui eu não vou explorar, porque eu não estou falando sobre guerra espiritual. Porque senão tinha de explorar. Como eu não vou explorar o versículo 12, falar sobre principados, potestade, tu pega a lição e não está falando disso. Então não é guerra espiritual, é a armadura de Deus. Então foca na armadura. Tá certo? Às vezes a gente quer falar de tudo e não fala do essencial. Então foca esse. Se de falar, é guerra espiritual, entra tudo. Tá ok? Voltando aqui, ó. Para que possais estar o quê, irmãos? Firmes. Tá certo? A armadura foi concedida ao cristão para mantê-lo o quê, irmãos? Firme. Certo? E você vai ver isso, ó. Versículo de quê? 11, não é isso, ó? Revestivo de toda a armadura para que possais estar 13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir. Firme, resistir. 14. Estais, pois, firmes. Aqui está a finalidade. A finalidade é manter o cristão, o que, irmãos? Firme. Ok? Esta expressão firme usada por Paulo aqui é uma figura de linguagem usada no grego original para expressar a ideia de resistência e avanço individual de cada soldado contra o ataque inimigo. Certo? Primeiro é isso, o inimigo vem e você resiste. Guarda a tua posição, guarde isso. Guarda a sua posição. E daqui a pouco você faz isso, ó. Quando o inimigo vem, você faz isso, ó, segura aqui. Eu não vou perder a minha posição. O que Deus me deu, você não vai conseguir tomar. A ideia é essa, resiste aqui. Se mantém firme aqui. Agora, daqui a pouco você faz isso, joga todo o peso para cima dele e faz ele recuar e você anda. A ideia é essa. De firme, de resistir. Certo? Bem,
Aí, o irmão vai observar que a primeira visão qual é? É te manter firme. Mas olha o versículo de número 13. Aí Paulo vai te dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais no dia mau. Na verdade, você tem, olha só, o cristão firme no 11, o cristão firme no 13 e o cristão firme no 14. No 13, o cristão também é chamado a resistir. O quê? Resistir o dia mau. Bem, o que seria o dia mau? Vamos lá. O dia mau não é um período de 24 horas, mas um ataque que ameaça o nosso caráter moral e espiritual. Entendido? Aí Paulo chama o quê? Do dia mau, o dia da adversidade, o dia da tribulação, o dia da tentação, o dia da adversidade. Esse é o conceito do dia mau. Agora, vamos sucintamente passar aqui, irmãos. Quer ver um exemplo? O dia mau. Exemplo. José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, foi um dia mau ou não foi? E veja que uma característica do dia mau, ele vem quando você não espera. José foi trabalhar, entrou na casa grande, podemos assim dizer, cadê os outros servos? Não tem ninguém. Quem só está aí? A madame. E a madame está querendo me seduzir. O dia mau. O dia da tentação. O dia de querer empurrar para baixo, porque um dos sentidos de tentação é essa, tem dois sentidos. Né? O original peirasmo dá dois sentidos. E esse é o segundo sentido, que é empurrar para baixo. Existe a tentação como uma prova. Esse é o lado positivo da tentação. E tem um lado negativo, que é empurrar para baixo. Vamos para um outro exemplo. O dia mau de Pedro, quando ele estava no pátio do sumo sacerdote e negou a Jesus. E aqui eu não vou entrar se foi 3 vezes, se foi depois de 3 cantos do galo, não entra em detalhe aqui. Porque a ideia não é essa. Tá certo, irmãos? A ideia foi que ele, o que, irmãos? Negou. O que é o dia mau? Quando as circunstâncias vêm e quer fazer com que você negue a tua fé. A pressão é tão grande, cuidado para não espirrar igual Pedro. Esse é o dia mau. Vamos lá, irmãos. O dia mau. Jesus no deserto, enfrentando o diabo por 40 dias e noites. É interessante que ali a expressão diz, ó, irmão, e o tentador se aproximou. Deu para você entender aqui o embate? É como se Jesus estivesse aqui, ó. Vou te dar um exemplo aqui. Aí o tentador faz isso, ó. Diminui a distância. Cola a respiração na tua, olho no olho. Fica na tua cara. Porque a ideia, a tentação é igual um imã, já viu? Quando atrai ferro. Você tem que tomar cuidado para não entrar onde? Próximo à atração dele. Se você estiver longe, o imã está lá, mas não te influencia em nada. Mas se você começar a entrar próximo do eixo de atração dele, ele vai te puxando devagarzinho assim, ó. E cada vez mais ele vai tendo força sobre você. Daqui a pouco ele te dá uma puxada. Você foi. Aí tem cliente que é assim, poxa, pastor, foi. Ficou brincando com a tentação, filho. Ficou achando legal. Não é isso aí, irmão? E aí foi. Porque a tentação ela vai te trazendo devagarzinho. Por isso que o texto é claro. E o tentador se aproximou. Jesus está aqui, ele fez isso. Ó. A tentação diminui. Esse é o dia mau. São exemplos, tá, irmãos? Outro exemplo aqui, de Paulo.
Paulo está falando em Efésios 6 sobre o dia mau, algo que ele está experimentando, irmão. Poxa, o homem foi preso lá em Jerusalém, quase morto pelos judeus. A tropa romana se intervém. Aí Paulo é preso. Começou o dia mau dele. Correto? Paulo fica um tempo preso em Jerusalém, depois transferido para Cesareia, mais um tempo, talvez de 2, 3 anos em Cesareia, e está lá uns monte de atribulados, governadores, Félix, Festo. Depois me vem a Criba, só gente atribulada que não queria nada. Planejaram a morte dele, só não ocorreu porque Deus não quis e porque um sobrinho dele, é a menção de um parente de Paulo em Atos. Paulo tinha um sobrinho, filho de uma irmã. As outras parentadas de Paulo aparecem em Romanos 16. Aí você vai continuar lendo o texto. Continua lendo o texto. Aí Paulo, dali, apela a César, direito de cidadão romano, não é isso? Encara um barco, naufrágio, picada de serpente, chega em Jerusalém, chega em Roma, está pagando o aluguel com as ofertas que as igrejas enviavam para ele, vigiado por um soldado pretoriano, o dia mau. Quando Paulo fala dia mau aqui em Efésios, ele sabia o que era isso. E olha que não foi só um dia não, só estamos dando exemplo. O homem só também passava cada dia mau. Vamos lá, dia mau, Josué, lá de Zacarias, não é o Josué, é o de Zacarias, o sumo sacerdote, quando Satanás o acusou. Está lá em Zacarias 3:1. Daniel, quando está clamando ao Senhor por 21 dias, uma barreira terrível, homem jejuando e orando e nada de resposta. Aí vem um anjo e falou assim, filho, se impôs contra mim um príncipe mau da Pérsia, e não era só um não. Tu vai ler que ainda tinha um da Grécia também junto. Entendido, irmão? Aí você tem lá Daniel, correto? 10, 13, 10, 20. Um exemplo. Outro exemplo, a igreja em Esmirna, a igreja sofredora do Apocalipse, lá no capítulo 2:10, ó, Satanás vai levar muitos à tribulação, e vocês passarão 10 dias em prisões, ser fiel até a morte, tarde é a coroa da vida. Dia mau. Então, dia mau, irmãos, não manda recado, não diz que está chegando, chega, e quando chega, cola direitinho. Certo? Então, Paulo está falando, meu filho, a armadura é para você ficar firme. É para você não arredar o teu pé. Segundo, filho, é para você resistir. Certo? Você tem que resistir. Agora, como cristão fica firme e resiste? Aqui em Efésios, eu só vou usar Efésios, porque depois eu vou te dar 2 textos que vai te mostrar como resistir ao diabo também. Ok? Primeiro, você tem que se fortalecer no Senhor. 6:10. Segundo, meu filho, tá, o próprio texto diz, tem que usar toda a armadura, senão você não resiste. Para você ficar firme e resistir o dia mau, só tem essas 2 saídas. Mas vamos lá, vamos agora a 2 textos que também vamos falar sobre essa resistência que o cristão tem, ou deve ter. Vamos lá. Tiago 4:7. O irmão lê para mim. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Como resistir ao diabo? Aí Tiago fala, filho, tem um jeito. Se sujeite a Deus, se submeta a Deus, esteja debaixo da autoridade de Deus.
cumpra a missão, a tarefa de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante, irmão. Quem tem que fugir a ele, não é o crente. Detalhe, o Senhor mandou a gente resistir, não é ficar assim, está amarrado. Está amarrado, hein? Olha o diabo, quem está me amarrando? O texto é claro. Vamos agora a 1 Pedro, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo 9. Você viu o que Paulo fala? Ser firme e resistir. Certo? Como o crente fica firme e resiste? Lá em Efésios. Primeiro, quando ele se fortalece no Senhor. Segundo, quando ele usa a armadura de Deus. Tiago 4,7. Como o cristão resiste a Satanás? Quando ele se submete ao Senhor. Vamos agora a 1 de Pedro. Mais um texto. 1 de Pedro 5,9. Leia, meu jovem. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Amém, irmãos? Resista-lhe firme na fé. Mas, veja bem, esse resista-lhe é a quem? Usando um princípio muito básico da hermenêutica, aí você pula para o 8. O 8 coloca Satanás como? Não é como. Nem leão. É? Certo? É. Agora, veja, Paulo, olha o que Pedro lá, lê o versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso aí. Amém, irmãos? Aí você fecha o 9. Resistir. Inimigo como leão ao derredor. Aí ele diz, filho, o segredo é resistência. Mas como o cristão resiste? Aí ele diz, firme na fé. Aí você tem 4 segredos para resistir o inimigo. Efésios 6:10, se fortaleça no Senhor. 11 e 13 de Efésios, revista-se da armadura de Deus. Tiago 4:7, se sujeite a Deus. 1 de Pedro 5:9, fique firme na fé. Aí você resiste. Certo, irmãos? Então, são elementos vitais para o cristão resistir. Vamos lá. O que aconteceu? Rapaz, será que mistério é esse daí? Será que... Não. Aí ficou... Ou será que houve algum equívoco na hora de... Mas, bem, irmão, quanto nós vamos resolvendo esse momento aí técnico, tá ok? Olha só, pronto. Então, vamos lá. As regiões celestiais, o campo de batalha. A armadura de Deus é para quê? Porque tudo tem uma finalidade. Certo? E aí que entramos nela, a finalidade, Paulo, no versículo 12, diz aí, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim, contra os principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Fora tantos adjetivos dados à epístola aos Efésios, ela recebe uma. Ela é chamada de a epístola das regiões celestiais. Ok? Tanto que a palavra que Paulo coloca aí, em 2 euporônios,
quer dizer regiões celestiais. E Paulo aí não determina uma posição geográfica. Paulo não está determinando uma posição geográfica, mas ele tem em mente a exatidão do local onde ocorre essa batalha. Mas aí que está, por que essa batalha aí? Aí você tem que ir a Efésios. Primeiro está aqui, irmão, ó, o primeiro motivo por que a batalha nas regiões celestiais. 1:3. Eu estou em Efésios, 1:3 só. Eu vou ler para os irmãos, está aí, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por que a batalha nas regiões celestiais? Porque é ali que o cristão é abençoado. Por isso que Paulo diz que eu tenho que estar firme, eu tenho que resistir, porque ele quer tomar aquilo que Deus me deu. Entendido, irmão? Aonde, irmão? Nas regiões celestiais. Então, observe, regiões celestiais, local aonde o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo me abençoou. E Paulo diz com todas, com todas. Agora, 2:6 e 7. Diz aí, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Bem, regiões celestiais, local das bênçãos espirituais, mas aqui no versículo 6, Paulo diz que é o local também das vindouras e abundantes riquezas da sua glória. E o cristão está nas regiões celestiais, agora Paulo diz, você está sentado lá, reinando lá. Não é descansando, reinando sim, descansando não. Certo? Aí Paulo chega aqui no 3:10. E foi assim para que agora pela igreja multiforme sabedoria de Deus seja conhecido os principados e potestades nas regiões celestiais. O que Paulo está querendo dizer? Me escute, irmão. Nas regiões celestiais é o local que a igreja manifesta a sabedoria de Deus. Paulo chama aqui de multiforme sabedoria. Multifacetada, multicolorida. Já viu quando você vai pintar a tua casa? Quero pintar de verde, o cara escolhe aí. Tu fala que tem tanto verde que tu fica doidinho. Paulo usa essa palavra multiforme, não é uniforme, é multiforme, é multicolorida, é multifacetada. A sabedoria de Deus. Agora é interessante a expressão que Paulo diz, pela igreja, pela igreja, pela igreja, pela igreja. A sabedoria de Deus passa pela igreja. Deu para você entender? E ainda vou lhe dizer uma coisa, porque aí o texto te permite. Isso daqui não é loucura, não. Isso daqui é uma pesquisa bem apurada. Quando Paulo diz pela, Paulo está querendo dizer que a igreja é a universidade para anjos. Em que estágio, pastor? O estágio da salvação. Eu até admito que os anjos podem ter mais sabedoria do que o homem em muitas áreas. Mas quando se trata do plano da salvação, o Espírito Santo, como Paulo diz que vai às profundezas de Deus, revela tantos segredos à igreja, porque só a igreja tem o Espírito Santo. E toda vez que a igreja prega e ensina, até os anjos aprendem segredos da salvação que nem anjo pode aprender. Só a igreja pode, porque só a igreja tem o Espírito Santo. É por isso que a batalha é nas regiões celestiais. Entendido? É por isso que o autor dos Hebreus vai dizer que Deus não sujeitou o mundo vindouro aos anjos, mas à descendência de Abraão. Amém. Cabe à igreja as benesses do mundo do porvir, a qual os anjos não são sujeitos, mas a nós.
Aí, se o cristão é abençoado lá, 1:3, 2:6 e 7, 3:10. Agora, irmão, pense bem, o nosso inimigo está de olho grande nisso tudo. Só que como o cristão vai preservar isso? Nas regiões celestiais, aí Paulo diz, fique firme, resista. A ideia de Paulo aqui não é para a igreja sair igual um desesperado atacando o inimigo. Ele fala, guarda aquilo que Deus te deu, segura aqui. Tem crente muito desesperado por aí. Por isso que a luta nas regiões celestiais é aqui. E aí o cristão coloca o quê, irmão? A armadura, o quê? De Deus, não é isso aí, irmãos? Correto. Vamos lá. As nossas armas, tá? É apenas um ilustrativo para quebrar um pouquinho a monotonia. Tá bom, irmãos? Está aí só para a gente ter uma visão, certo? Irmão, vai ver que cada peça se encaixa no corpo, certo? Bem, quando você vai ter uma visão mais ampla sobre uma armadura, tinha outros elementos, mas, digamos, esses são os elementos essenciais, o básico, mas são os fundamentais. Tá certo, irmãos? Então, cada uma área está protegida aí. Pés, o corpo e a cabeça. Tá ok, irmãos? Bem, vamos lá. Cada peça da armadura de Deus protege todas as áreas do corpo do soldado de Cristo. O corpo inteiro com o cinto da verdade e a couraça da justiça. Para os pés, os calçados do evangelho. Para as mãos, o escudo da fé. Para a cabeça, o capacete da salvação. E para a boca, a espada do Espírito. Aí você também tem uma ilustraçãozinha aqui. Tá certo, irmãos? Para a gente ficar um pouquinho mais animado. Tá certo, irmãos? Mas vamos lá. Aí você tem o que, irmãos? O cinto da verdade. Ok? Interessante que Paulo não começa nem pela cabeça, nem pelo pé. Seriam os dois extremos. Paulo começa pelo meio. Entendido, irmão? Paulo começa pelo meio. E aí você tem o seguinte, irmão. A primeira peça era o cinto da verdade. O cinto de um soldado romano media de 15 centímetros de largura e era feito de corolinho e possuía uma dupla finalidade. A primeira o soldado usava para cingir os lombos, isto é, para prender a túnica ao cinto, possibilitando agilidade e movimentos livres e uma luta mais eficaz. Quando nós chegamos no versículo 14, diz, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Veja, irmão, como estar firme se a roupa te atrapalha? Cingir os lombos. Uma expressão muito usada na Bíblia para quem vai para o trabalho de lavoura, para quem vai para a guerra, quem vai pastorear. Ele precisa de agilidade, ele precisa de movimentos rápidos. Cingir os lombos com a verdade. Então, onde existe verdade, nada te atrapalha. Tem gente aí tropeçando, porque está faltando verdade. E não é verdade só no intelecto. Tem gente muito boa aí, mas a verdade só está aqui, não está aqui. Tá certo? Tem muito intelectual da fé. Tá ok? E você sabe que tem diferença de mestre para teólogo, né, irmão? Tu sabe que teólogo não é mestre, mas mestre é teólogo. Tem muita diferença, tá, irmão? Tu sabe que teólogo é profissional, né?
Você sabe que mestre é servo. Você sabe que teólogo usa a expressão segundo estudioso tal, segundo pensador tal. A minha linha de interpretação é essa, mestre. A Bíblia diz. Teólogo é seco. Mestre tem unção. Teólogo vira fariseu. Mestre aprendeu com o mestre dos mestres. Então tem uma diferença. Tá? Depois a gente vê mais isso. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Essa é a primeira. Segunda, era o lugar para o suporte da espada e da aljava de flechas. Então aqui ele colocava os armamentos. E para o arqueiro, era o local onde ele armava, segurava a aljava. Então, quando ele metia a mão aqui, estava justinho, não estava balançando. Senão, onde ele está? Onde está? Até ele puxar para lá e para cá, já foi. Então, ele prendia aqui, no cinto. Tá, aqui ele sacava. Certo, irmãos? É a palavra soma, que era a peça que servia para apertar a armadura em volta do corpo, como também para sustentar as adagas e as espadas. Certo? Aí, o cinto da verdade, resumidamente podemos dizer, para o soldado em Cristo, é aquele que conhece a verdade. Não apenas de forma intelectual, mas experimental. Ele experimenta o que aprende. Você sabe que todo bom cientista não trabalha só em teoria, ele quer experimentar. Enquanto ele estiver no campo da teoria, é só teoria. Quando ele tira da teoria e torna na experiência aquilo, sai, aí vira fato. Tá certo? Nós podemos ser um cristão pensador das verdades do Evangelho, mas só pensar não muda a minha vida. O que muda a minha vida é quando eu conheço. E a ideia de conhecer na Bíblia, uma das ideias é estar intimamente ligado. Tá ok? Então, ele conhece a verdade, lê, vive, prega e ensina. Então, um cristão que tem um cinto da verdade é o cristão que absolve as verdades da palavra de Deus. Vamos lá, aplicando, é um cristão que lê a palavra, estuda a palavra, vem para o culto por causa da palavra, na hora da pregação está ouvindo a palavra, é amante de escola bíblica dominical, tudo isso. A verdade. Certo? E você, basicamente, sabe que existe a verdade personificada, que é Jesus, você tem a verdade escrita, que é a palavra de Deus. E as duas se entrelaçam, certo? Vamos lá. A próxima. Obrigado, meu jovem. Obrigado mesmo. A couraça da justiça. A couraça do soldado romano correspondia a uma peça de couro ou fino sem mangas que cobria todo o torso, sendo costurado nela pedacinhos sobrepostos de cascos ou chifres de animais ou pedaços de metal. Não no caso estritamente do soldado assim propriamente romano, porque poucos tinham, mas mais à frente foi forjado a couraça no corpo dos soldados, ou seja, cada soldado tinha no seu tamanho exato. Entenderam, irmão? Não adiantava pegar emprestado, não adiantava, não. Tinha de ser dele mesmo. Foi forjado, foi preparado só para ele. Tá ok? A palavra que Paulo utiliza em Efésios no grego, tórax, que significa a parte que protegia as partes vitais do corpo de um soldado. Certo, irmãos? Veja, couraça da justiça. Certo?
Aí, nós temos que ler, dá uma lida lá em 2 de Coríntios 5, 21. 2 de Coríntios 5, 21. Olha o que o texto diz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmão? Rapidamente, aqui está uma palavrinha linda. A maior troca que aconteceu no mundo foi essa. Jesus falou, chegou para mim e falou, vem cá, filho, me dá o teu pecado, e eu te dou a minha justiça. A maior troca. Certo? Essa é a troca. Agora, Paulo utiliza o que é a palavra, o que, irmãos? Feito justiça de Deus. Aí, voltando lá para trás, você vai ter uma ideia muito fundamental sobre esse conceito de justiça na teologia da Reforma Protestante Lutero. Entenderam, irmão? E Paulo utiliza também aqui uma colocação muito interessante, não aqui, mas em outros textos, a palavra imputar. Grego logizomai, é aula de contabilidade. Jesus tem um crédito e eu tenho um débito. Sai da conta de Jesus crédito. Bate na minha conta zeradona. Aí Jesus injeta crédito. Ou seja, o meu débito bate em Cristo. E o crédito de Cristo chega em mim. Logizomai, debitar na conta de outro. É isso que Paulo usa lá em Romanos 4, quando ele fala que pela fé Abraão creu, e isso lhe foi imputado. Abraão creu. E o seu pecado foi imputado, debitado, quando Cristo veio e morreu. Pou. Entenderam, irmão? É essa justiça. A justiça de Cristo. Quando você fala sobre justificação, processo inicial, substituição. Na substituição, Jesus ocupou o meu lugar, morreu a minha morte e transferiu a sua justiça. Isso é justiça. Chegou, olhou para mim e falou, filho, eu vou ocupar o teu lugar. A penalidade do teu pecado é a morte, eu vou morrer no teu lugar. Só que se Jesus só ocupa meu lugar e morre a minha morte, e não transfere essa justiça, não valia nada. Ele falou, agora eu transfiro a minha justiça. Quando Deus bateu o olho em você, ele vai ver um homem justificado. Eu cumpri toda a lei. Entenderam, irmão? Lutero chamava a justificação de Deus como uma arma contra o Papa, contra o diabo e contra o mundo. A justiça de Deus. E aí o cristão vive como justo pela fé. Romanos 1,17. Vamos lá. Meu jovem, está por aqui, meu filho. Mas quando você está me ajudando, eu vou até descansar. Não é isso? Aí nós temos esse pezinho tá um pouco inchado. Talvez o soldado estava bebendo alguma coisa forte, né? Mas é o calçados do Evan. Certo, irmão? A palavra para calçados vem do grego kalikai. Certo, irmão? Interessante que essa palavra kalikai, sandália, na verdade, a ideia seria de botas. Não de sandália, de botas. Que era a bota do soldado romano. Deu origem ao nome de um imperador romano, Calígula. Está entendendo, irmãos? Era uma sandália romana, ou bota de couro com parte da frente aberta, que estava firmemente presa aos tornozelos e canelas com tiras de couro. A bota era acolchoada com lã ou pele no tempo de frio. Esses calçados não eram para correr. Não se esquecer, irmão, que os alemães perderam uma guerra terrível, porque não conseguiram andar onde? Isso aí, meu irmão. Não conseguiram. Soldado romano chegava lá, tempo é aberto, não colocava nada. Esfriava, aí eles faziam com que as suas botas ficassem aquecidinho o pezinho. Vamos lá. Esses calçados não eram para correr. Essas botas com solas grossas eram feitas
eram longas para marchas e para uma sólida postura, capacitando o soldado a manter o apoio dos pés durante as lutas. A sola de couro tinha 2 centímetros de grossura e o fundo era pregado com pregos de cabeça oca, senão furava o pezinho, né, irmão? Para que os lutadores pudessem fazer movimentos rápidos e súbitos, sem correr o perigo de escorregar. Então, agarrava. Certo, irmãos? Agora, veja o que Paulo está falando assim, calçado os pés na preparação do Evangelho. Algumas traduções vêm proclamação do Evangelho, mas o correto é preparação do Evangelho. Estabilidade. Irmão, sabe que toda a guerra é decidida onde, irmãos? Na instabilidade. Você dá golpes no outro lutador para tirar ele do eixo, do equilíbrio. Quando você desequilibra, você derruba. Você vence a luta. Por isso, irmão, que todo o ataque do inimigo é para me desequilibrar e te desequilibrar. E às vezes as lutas vêm igual Jó, de todos os francos, de uma vez só. Vem tudo no teu ouvido, mensageiro. Daqui a pouco um chega, meu filho, tu perdeu toda a riqueza. Outro chega, teus filhos morreram. Aí você começa a ficar sem estrutura. E você começa a balançar. Quando você começa a balançar, o inimigo vai vir com tudo para você. Por isso que o Evangelho é assim, olha, ele te agarra, você prende bem o pé e você segura o inimigo. Por isso que é a importância aí. Tá certo? E não se esquecer, é a sandália do Evangelho. Tem gente com a sandália do Egito. Não é isso? Tá lá o nosso queridíssimo Josué, Deus falou, vem cá, José, faz um favor para a gente. Tira a sandália dos teus pés, que a terra que tu pés é terra santa. Não é isso aí? Moisés também, né, irmão? Cuidado, tem uma sandália aí que está escorregando. Tá certo? Não te dá estabilidade nenhuma. O crente só fica estilo camarada que quer usar patins e não sabe andar. Fica agarrado, se apoia em alguém, se não tiver ninguém para agarrar e nem para apoiar, chão. Tem crente assim, se agarrando no outro, se espreitando pelas paredes, porque o sapato que ele está usando não é do Evangelho. Não tem garra, não estabiliza ele, não segura ele. Ok, irmãos? Bem, e aí, irmão, pode também ver lá Isaías 52, versículo 7, Efésios 6,15. Legal. O escudo da fé vem de Tura, que era um escudo de forma longa, como uma porta que protegia todo o corpo. Certo, irmãos? As verdades da Bíblia nos protegem contra os falsos, o quê? Ensinos. Certo? Então, na verdade, existiam 3 tipos de escudo. O que Paulo está aqui é dura. É diferente, mas existiam 3. Existia uma menorzinho, existia um médio, existia um maiorzão. Tá certo? Mas esse que Paulo está falando aqui já está relacionado ao quê? Um uso. Certo? Tinha uma madeira dupla. Recebia um revestimento. Nas pontas recebia aço. Tá ok? E antes de ir para a batalha, por isso eu estou dizendo, soldado tinha de ser peitudo, tinha de ser forte. Ele enchia de água. Madeira, cheia de água. Porque quando lançava o dardo, batia ali e vinha inflamado, pegando fogo. Então não penetrava, por causa disso. Interessante, irmãos, que tem... a maioria desses escudos tinham ganchos. Sabe para quê? Para unir um escudo ao outro. Entendido? Aí, quando eles faziam isso, virava uma muralha intransponível. Tá ok? Os escudos dos espartanos não eram essa. Mas você sabe que a técnica dos espartanos era: o meu escudo não é meu, é do meu companheiro. Eu sou responsável pela vida do meu companheiro. Então ele usava o escudo dele para defender o outro. Por isso que eu estou falando que, você lembra do início da aula, quando eu falei
que a armadura é para o cristão, nós, você vai ver que a visão de Paulo é trazer esse conceito de unidade na igreja, irmão. Você não tem que lutar sozinho, tem um monte de crente lutando com você. Quando você se sentir sozinho, olha para o lado, tem um monte de crente com você também. Talvez nem apareça, você nem conheça, mas eles estão na mesma fileira com você. Por isso que a ideia de Paulo é essa, certo? Ele vai colocando, tomando sobretudo, escrito a expressão, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os estados inflamados do diabo, flechas em chama, arremessados, certo? Contra soldados, eles protegiam. Se lembra lá dos 300 de Esparta? Quando eles falaram que o céu fechou com tantas flechas que o Império Persa lançou contra eles? Você sabe que é um fato histórico, né, irmão? Os 300 de Esparta. Entenderam, irmão? O céu fechou, ficou negro por tantas flechas que foram arremessadas. Às vezes o céu fica negro. É muito dardo que o diabo joga. É isso aí. E detalhe que um dardo inflamado contra uma tropa não era tão perigoso, mas contra a cidade era. Porque o soldado podia usar os escudos, mas na cidade podia cair em vários pontos e começar a queimá-la. Certo? Vamos aí. Capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. O capacete do soldado romano era feito de bronze ou ferro e era forrado por dentro com feltro ou esponja. Tá certo, irmãos? Então, lá em 1 de Tessalonicenses 5:8, se aqui Paulo chama de capacete da salvação, 1 de Tessalonicenses 5:8, Paulo chama de a esperança da salvação. Capacete, a esperança da salvação. Paulo não fala só de armadura de Deus em Efésios, não, ele fala em 1 de Tessalonicenses também, capítulo 5. Tá? E aí o cristão precisa proteger a sua mente. Filipenses 4, 7, 8 tem 8 elementos que você pode proteger a tua mente. Depois Paulo diz que você protege a tua mente com entendimento. Marcos 12, 30, você protege a tua mente com amor. Amar a Deus com mente. Lamentações 3, 19 e 21. Você protege com esperança, isso aí. E você também protege conhecendo o plano da salvação. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que a luta seja grande, o diabo se levanta de forma terrível. Você olha, não tem fim, você um dia inspira e fala assim, um dia isso tudo vai acabar. Essa é a esperança, a esperança da salvação. Um dia isso tudo vai acabar, Jesus vai me levar para o céu. E um dia o Senhor vai dar um ponto final nisso tudo. Quando Ele julgar todas as coisas, Ele vai dar um basta no mundo, no pecado. Acabou. A espada do Espírito, espada do grego machara, que se refere à espada curta romana, era basicamente era uma faca grande com uma lâmina de 2 gumes e 5 centímetros de largura e de 15 a 40 centímetros de comprimento. E era usada no combate, o que, irmãos? Corpo a corpo. Você está vendo que a batalha é no corpo a corpo. Meu filho, coloca lá no último mesmo. Isso, pode colocar já no último, que eu já estou fechando aí. Tá certo? Certo? Não, é só ler. Aí você tem aí, era usado no combate, o que, irmãos? Corpo a corpo. Agora, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Você sabe que a palavra palavras usa 2 termos no grego, logos e rema. A palavra que Paulo usa para a palavra ali é rema. O que é a palavra rema? É uma palavra especial que Deus te revela. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que quando o diabo vem contra você, você que conhece a palavra de Deus, não está querendo dizer que você vai dar uma definição teológica, vai fazer uma exposição filosófica, não. Deus te dá uma palavra. Você usa aquela palavra e coloca contra ele, acaba com ele. E ele foge. É o que Jesus fez, lá em Mateus 4, não é isso aí, irmão? Interessante. Jesus só usou um livro, Deuteronômio. Tem gente que quando prega ali fala assim, não, Jesus usou a palavra, alto. Não. Jesus primeiro, não tinha Novo Testamento. Ele só usou o Antigo Testamento. Segundo, ele só usou um livro, só usou Deuteronômio. Então não era a palavra de Deus.
porque só tinha o antigo. E o que Jesus usou só foi Deuteronômio. E tem um motivo por que ele usou Deuteronômio, né? Tem motivo, tá ok? Mas a espada do Espírito, a palavra mais a palavra. Efésios 4, 12 e 13 está lá. Ele é cortante. Para nós finalizarmos, aí está, irmão. O elemento. Aqui é o elemento que une toda a armadura. Certo? É o poder que une tudo. E olha que a gente está parando de fazer isso, né? Ou faz pouco. Rapidinho, ó. A oração deve ser incessante. Orar em todo o tempo. A oração deve ser com totalidade. Com toda a oração em súplica. É diferente. Oração, súplica. Súplica é pedido. Então, ela tem que ser com totalidade. A oração deve ser espiritual, no espírito, porque crente não ora, porque crente reclama, porque crente sente dor quando ora, porque crente sente o joelho doendo, é porque não ora no espírito. Quando você ora no espírito, não tem credulidade, não tem demônio, não tem cansaço, não tem tempo. Você está no espírito, mergulhado no espírito, encharcado no espírito, no espírito. Não é do espírito, é no espírito. A oração deve ser com vigilância. Vigiai nisto com toda perseverança. Outro, soldado é vigilante, atento, cauteloso. Soldado não fica dando mole. Tem crente dando mole pra caramba por aí pro diabo. Tomam-lhe uma pancada e depois, Jesus, Jesus te alertou. Vigiai. A oração deve ser com perseverança. Com toda perseverança. Cristão não desiste. Cristão é constante. Estou no joelho, vamos lá. Não deu certo, mas eu continuo. Jesus, tudo está dizendo o contrário, mas eu estou em cima. Com toda perseverança. A oração deve ser abrangente por todos os santos. Ah, pastor, mas eu não conheço nem todo mundo pelo nome. Mas, Senhor, abençoa teus servos. Abençoa os missionários. Abençoa. Não se omita por isso. Aqui, irmão, ó. Orai também por mim. Paulo diz, ó, eu sou alvo da vossa oração. E não é a primeira vez que Paulo pede oração. Tem que se orar pelas lideranças. Tem que se orar por aquele que está liderando o rebanho. Tem que se orar. Orai por mim. E aqui, a oração deve ser suplicante. E súplica por todos os santos. Rasga o teu coração na oração. Aí, meu irmão, a armadura de Deus, com esse óleo da oração, filho, o diabo vai ficar com medo de você. Quando você puxar a espada, outro detalhe, na guerra, irmão, amola a espada, tá? Como o cristão amola a espada? Lendo Bíblia. Como o cristão amola a espada? Vindo para Beriana. Como o cristão amola a espada? Vindo para EBD, escutando pregação. Fica amoladinha. Óleo. Aí, o soldado não colocava, ele não só molava, ele colocava óleo. Por que ele colocava óleo? Para sacar rápido. Para a bainha não segurar. Ele fazia isso aqui, puxava rápido. Então, quando o cristão amola a Bíblia e tem unção, ele saca rápido a Bíblia. E quando ele saca, o diabo fala, se eu encarar esse cara vai me cortar todo. Ele eu não quero. Agora, se você puxar, tiver cego, e está puxando e não sai, o diabo fala, dançou, já foi, nem vai, já foi. Amém? Obrigado. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Agradecer a superintendência. Que Deus abençoe em Cristo. Obrigado. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Isso aí. Culto da palavra, EBD, culto de oração. Isso é vida cristã. Não há como ter toda a armadura sem não ter uma vida cristã de compromisso com a casa de Deus, com a sua liderança. Pastor Roberto Vidal, por favor, venha fazer a oração final, mas a oração está no espírito, nem vê a expressão em pneumatos, no espírito, para dentro do espírito, imersão do espírito. Olha esse negócio aí. Amém. Oremos a Deus. Querido Deus, nós te damos graça por esse momento que nós estivemos na tua presença
e aprendemos da tua palavra. Continua abençoando o teu servo, que nos abençoou através desse ensinamento, que nós possamos, ó Deus, guardar para nos fortalecermos na graça do conhecimento e que essa armadura possa estar nos fortalecendo para que a gente possa vencer os embates da vida. Abençoa a todos aqueles que nos acompanharam, aqueles que estão nas redes sociais, que tenham uma noite de paz e que nós possamos retornar em segurança para nossos lares, debaixo da bênção e da proteção do nosso Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até sexta-feira, em nome de Jesus. E não esqueça.